E aí galera, tudo bem? Bora começar mais um vídeo. Agora o dia 2 do Destravar do Million Club do Pablo Marçal. Thiago Rocha começou falando sobre desconstrução, uns 4 passos de sabedoria. Ele foi interrompido, na verdade, porque deveriam ser 5. Mas basicamente é que você tem que buscar pelo conhecimento, você tem que entender isso, tem que processar e não só ficar absorvendo, absorvendo, absorvendo. De certa forma, vai criar um discernimento para saber o que que é bom ou ruim para você, se aquilo se encaixa. Depois você começa a aplicar, que é trazer para a prática aquilo que é importante e vai ser benéfico para você, nessa questão desse conhecimento, dessa sabedoria que você está adquirindo. O Pablo entra falando o seguinte: endorfina vale mais que dinheiro. No meio da palestra ele comenta que às vezes muitas ideias de pessoas que ele está conversando ali é feito de forma de caminhadas. Ele falou do Sócrates, né, que ele ia falando e trocando ideia, pensando o que era necessário para descobrir certos pensamentos, certas filosofias, certos discernimentos. Isso era feito em movimento. Então você está oxigenando o cérebro, jogando endorfinas, serotoninas, enfim, para o seu corpo conseguir movimentar e entender o fluxo, de certa forma, da sua mentalidade, como isso será feito, né? Depois ele fala bastante sobre a questão do merecimento. Esse é o mote inicial, né? Do que vai ser necessário. E ele fala da questão de independência, interdependência e a dependência. A dependência, obviamente, o pior de todos, porque você não consegue ter autonomia para desenvolver suas habilidades, né? Gera uma. Você acaba ficando limitado, você gera uma escravidão, você vai fazendo as coisas arrastado, né? Já na interdependência, que com certeza você vai chegar lá, pode ser um pouquinho mais devagar, né? Mas seria o modelo ideal. E tem um independente, que é o ego elevado, que é você não depender de nada de ninguém, só que a gente entende que em sociedade o mais importante é sim ter o uso de outras pessoas, mesclando suas ideias e fazendo aquilo ali ter mais potência, essas sementes, né? Para elas virarem frutos realmente, né? Então é melhor andar na interdependência, né? Aí ele começa a falar dando uma lista de tarefas, de dependências que você precisa ir fazendo 12, né? Pra parar de ser tipo assim, somente uma fonte de renda, somente um amigo, somente um de cada, né? Porque quem tem um só não tem nada, né? Então você precisa fazer múltiplas fontes de renda, múltiplos conhecimentos, múltiplos mentores, múltiplas pessoas de network ao seu redor para que você consiga prosperar realmente, né? Aí ele fala de um código mais pesado do Salomão, que é ripar 24 sábios das 12 tribos de Israel. Então ele juntou a galera toda lá e falou assim: ó, a gente vai aprender, vocês vão me ensinar tudo que vocês sabem de cada área. E aí ele foi aprendendo de cada um desses sábios e foi adquirindo seu próprio conhecimento para não depender deles, né? E a mesma coisa vale para tipo assim, para Deus. Você deve confiar, aceitar Ele, mas você não deve depender dele para tudo. Você deve fazer as suas atividades, aquilo que lhe foi atribuído, porque Deus te deu essa potência, né? Então você vai precisar parar de depender de Deus e dos outros, porque você não, isso é às vezes provisório e você vai estar servindo aquela pessoa. Não seja 100% dependente de tudo ou irá sucumbir em algum momento, né? Porque o reino é no governo, né? E uma dependência não tratada, ela só vai piorando. Você vai tendo dependências, dependências e acaba não conseguindo conquistar aquilo que você precisa na sua plena potência, né? Você consegue, é necessário, desculpa, deixar a dependência nas 3 esferas, que seria no lado físico, no lado almático e no espiritual. Então, são em todos os plenos sentimentos que nós temos, né? Depois você precisa entender que você precisa trocar esses vícios ruins, esses vícios químicos, porque você tem, cada pessoa vai ter um vício, né? Bebida, droga, tal. E aí você precisa alterar essa química para viciar em coisas realmente produtivas, né? Seja a atividade física, a corrida, o desenvolvimento no seu trabalho, adquirir novas competências, né? De skills que você não tem que são necessárias nesse mundo moderno, né? É muito importante essa questão também, né? Que ele vai fazendo um alerta que o independente ele é um governante pleno, né?
Então eu tenho que tomar cuidado com o seu ego para ele não ficar inflado demais. Lembra do dia anterior de sempre ficar de olho na sua lista, né? De humildade para não se perder no meio do caminho, né? E que querendo ou não, quem é independente é dono do jogo, mas você precisa ter certas interdependências com as pessoas, né? Ele vai falando assim de merecer, que é ser digno ou não merecer. E aí você vai utilizar o favor de Deus para ter aquilo, né? Ele dá uma tarefa que seria se pagar, se recompensar, né? Vai aumentar a sua crença de merecimento. Então, quando você vai fazendo as coisas de forma correta, fazendo de forma certa, aprenda a celebrar a si próprio por ter essas conquistas. E isso vai reforçando esses hábitos positivos a cada dia, né? Para quem não merece, né? A gente falou que vai usar do favor de Deus, que somos filhos porque somos dignos disso, né? E quem já é merecedor acaba sendo digno porque se ele consegue plantar colher o que ele plantou, né? Mas uma parte que é importante aqui de não me esquecer é a mola da semeadura, né? Que é o que leva à colheita. Você vai plantar às vezes 3 sementes, vai colher muito mais sementes e isso vai se prosperando de forma exponencial a cada colheita, né? A cada plantio. Então a colheita é sempre maior, cada vez maior, né? Depois nós temos a parte que ele fala que são sortes na vida, né? A sorte de uma bênção espiritual, porque nem a sorte faz nada sozinho, você tem que se movimentar, né? Essa sorte vai acabar aparecendo se você estiver ali no momento certo, na hora certa, não ficar marcando bobeira, né? Mesmo que você não tenha o merecimento, a sorte vai aparecer para você, né? Então, ser digno é ser valioso. Até os últimos são melhores do que os desistiram. Ele estava falando do pessoal que fica em último em corridas, provas de esporte. Ou às vezes até em concurso, mas pensa assim, várias milhares de pessoas nem estavam lá e queriam. Então você ser o último, ainda assim você se propôs a fazer o desafio, fez o seu MVP, fez o seu teste, entendeu que onde você precisa melhorar, se desenvolver, mas pelo menos você foi lá e fez. Então você é muito melhor do que a maioria das pessoas que só passaram pela cabeça de fazer e nunca realizam nada. As qualidades do favor de Deus são a sorte, um bônus, um milagre, uma graça. Então isso vem para você quando você está sempre se movimentando e está atento às coisas que acontecem ao seu redor, né? Porque o agora ele é único. Então para de depender de dias bons. Os dias bons eles ocorrem com grande frequência para quem está preparado, mas dias ruins acabam acontecendo também e você tem que continuar fazendo as suas tarefas, os seus micros resultados de forma constante, além de depender somente desses dias que tudo flui. Você tem que continuar tendo essa consistência para prosperar de forma realmente complexa e completa. Desculpa. Ideias. Ele comenta ali que é a parte do Platão, né, falando que você está ali oxigenando seu cérebro, garantindo que vai haver movimento e aí de repente tudo muda. Então esse é o segundo dia de desconstrução, falando sobre merecimento com o Pablo Marçal, nesse Million Club, que vai destravar as pessoas para 1 milhão e transbordar em conhecimento, em sabedoria e em autogoverno, ok? Se inscreve, curta, like, é sempre importante, é interessante, faz essa mensagem passar mais adiante para quem está nesse bloco também de autodesenvolvimento e vai tentando destravar essas habilidades de comunicação, assim como eu venho fazendo, ok? Obrigado pela atenção e até mais.